Salmos, capítulo de número 63, nós vamos ler somente o verso de número 1, a qual vem falando assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te almeja como a terra árida, exausta e sem fim. Amém? Eu quero falar com você nessa noite aquilo que Deus colocou no meu coração para meditarmos sobre a palavra de Deus. E assim como nós louvamos aqui nessa noite, a terra seca sou eu. Eu quero falar com você sobre a terra seca. Davi, quando ele escreveu essas palavras em forma de adoração a Deus, aí ele começa então a olhar para aquele deserto, ele começa a olhar para aquela terra seca, aquela terra árida, e ele então chama ali os sacerdotes que estavam junto com ele, a arca da aliança que estava ali presente também junto com ele, e ele diz assim para os sacerdotes: olha, leva a arca da aliança para a cidade, e se o Senhor se agradar de mim, eu ainda tornarei a vê-la, e verei também a sua morada. Caso contrário, seja feito segundo o propósito de Deus. Ou seja, Davi, ele estava ali no meio daquele deserto, ele estava esperando o quê? Que algo ruim lhe acontecesse. E ele olhando então para aquela terra, para aquela areia do deserto ali, ele começa a fazer uma comparação, ele começa a sentir saudade, passado os dias de perseguição, ele começa a sentir saudades da presença de Deus, saudades da arca da aliança. E aí então, aonde que ele vem escrevendo aqui: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te almeja como a terra árida, exausta, sem fim. Amados, eu não sei como você tem olhado para a presença de Deus na tua vida. Eu não sei qual é a tua sede de Deus, a necessidade que você tem de Deus. Eu sei que você está aqui porque você precisa do Senhor. Mas muitas vezes a nossa vida acaba se tornando como uma terra seca. Muitas vezes a nossa vida ela se torna aí sem sentido, né? Ela se torna uma terra vazia, ela se torna algo que ninguém dá nada por aquilo ali. E o que seria hoje para nós uma terra seca? O que seria essa terra sem água, como Davi vem dizendo aqui, amados? A terra árida, exausta, sem água. Eu quero trazer aqui algumas colocações para você entender. Talvez algumas delas venha confrontar você, ou talvez alguma delas venha revelar a você aquilo que está acontecendo dentro de você. Primeiro, uma terra seca, ela é uma terra que não gera vida. A nossa vida muitas vezes se torna como essa terra, a nossa vida muitas vezes se torna seca, porque nós não geramos vida. Eu creio que talvez ali naquele deserto, Davi, se fosse nos dias de hoje, ele conhecesse esse cântico que nós acabamos de louvar a Deus, talvez ele iria usar dessas palavras na sua oração, talvez ele iria dizer ali: Senhor, a minha oração se tornou sequidão, a minha adoração, Senhor, se tornou palavras sem sentido. E olha que Davi era um homem que adorava a Deus.
Mas devido ao lugar que ele estava, a situação que ele estava se encontrando ali, amados, ele se viu como aquele deserto, por alguns motivos. Primeiro, ele estava longe da presença de Deus, da arca da aliança. Ele estava sem a arca da aliança. E se você analisar aqui, você olhar a palavra do Senhor, você vai ver que Davi, ele vem colocando ali a necessidade que ele tinha de adorar ao Senhor, mesmo naquele deserto. Então a terra seca, ela se torna uma terra que não gera vida. Se nós olharmos lá para o comecinho, quando Deus formou o ser humano, quando Deus formou Adão, ele fez o homem do pó da terra. E ali então Deus formou aquele boneco lá no jardim, e diz a Bíblia que ele soprou nas narinas daquele boneco o fôlego de vida. E a Bíblia diz assim que o homem passou a ser um ser vivente. Então o que gera vida em nós é a vida de Deus sobre você. Olha, Deus soprou ali nas narinas daquele boneco o fôlego de vida, ou seja, Deus doou a vida para aquele boneco, e ele passou a ser então um homem vivente. Agora, se nós estamos sem a presença de Deus na nossa vida, ou se a pessoa procura caminhar sem a vida de Deus nela, ela se encontra neste deserto, a vida dela se encontra seca. Mesmo que ela tente falar com Deus, a oração dela é uma sequidão, a oração dela é vazia, a adoração dela é vazia. Muitos, nos dias de hoje, estão se tornando uma terra seca e acabando com as vidas, ou seja, tem muitas pessoas hoje que estão matando a esperança no coração de muitas pessoas, estão matando a alegria no coração de muitos, estão matando ou acabando com os sonhos de muitas pessoas, de muitas famílias. Quantos maridos hoje em dia, amados, têm matado a esperança no coração da esposa? Quantos maridos hoje em dia têm matado, acabado com a alegria da esposa, ou talvez da família? Quantas pessoas, quantos membros de família têm matado, acabado com os sonhos das famílias? Quantas pessoas têm destruído aí os sonhos de muitos familiares, porque são terra seca, estão sem a vida de Deus sobre eles. Eu gostaria que você, olhando para essa palavra, parasse um pouquinho neste momento e pensasse o seguinte: a tua atitude lá dentro da tua casa tem gerado o quê? A tua atitude em meio aos teus familiares tem gerado o quê? Será que tem gerado vida ou tem matado a alegria, tem matado a esperança, tem matado os sonhos? Quantas moças hoje em dia casam com um rapaz, sonhando ali construir um lar, viver um lar feliz. De repente o rapaz começa a mostrar a cara de quem ele é, e ele começa a revelar o deserto que há dentro dele, matando ali o sonho, matando a esperança, matando a alegria no
coração da moça, porque ela foi iludida e aquele rapaz já não é mais aquilo que ela sonhava que fosse. Ou então, quantas mulheres têm feito a mesma coisa com os rapazes? Quantos pais têm destruído o sonho dos filhos? Quantos filhos têm destruído o sonho dos pais? Porque vivem numa sequidão dentro de si, caminham sem a vida de Deus dentro deles. O que faz a terra se tornar seca? O que faz a terra se tornar seca, amados? A falta de chuva, a falta de água. Quando há escassez de chuva, quando há escassez de água, a terra vai secando, vai se tornando aquele pó. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela é a água que rega a tua vida. A palavra de Deus é a água que inunda a tua vida. A palavra de Deus é a água que sacia a tua sede. A palavra de Deus é a água que vai transformar a tua vida, que vai inundar a tua vida com as bênçãos do Senhor. Elias, uma certa ocasião, ele chegou diante do rei Acabe e disse assim para Acabe: olha, Acabe, segundo as minhas palavras, este ano não haverá chuva. E amados, passou ali o ano todo e não choveu, segundo as palavras de Elias. Os céus cerrou a chuva. Imagine a terra como ficou, a sequidão que a terra ficou. E se você anda sem a palavra de Deus, ou se você não ouve a palavra de Deus, se você não guarda a palavra de Deus no teu coração, a tua vida vai se tornando este deserto, a tua vida vai se tornando esta terra seca, a tua vida vai se tornando sem sentido, a tua vida vai ficando uma sequidão que às vezes nem mesmo você suporta. Interessante que quando a terra fica seca, ela começa a gerar ali algo que incomoda muita gente. Ela começa a gerar poeira. E a poeira vem e atrapalha a tua visão. A poeira, ela incomoda a tua visão. E como eu sei então que a minha vida se torna uma terra seca? Muitas vezes nós perdemos a visão das coisas de Deus. Tem muitas pessoas hoje em dia perdendo a visão das coisas de Deus, focando o mundo. E quando a pessoa começa a focar as coisas do mundo, quando a pessoa começa a tirar o olhar dela das coisas de Deus e começa a ficar com o olhar nas coisas mundanas, nas coisas do mundo, a vida dela vai se tornando uma terra seca. Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta que Paulo escreve ali a Timóteo, no capítulo de número 4, versículo de número 9 e 10, Paulo fala assim para Timóteo: olha, Timóteo, vem ter depressa comigo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Amados, quando a pessoa começa a amar o presente século, ela começa a abandonar as coisas de Deus. Quando a pessoa começa a focar as coisas do mundo, ela começa a perder a visão das coisas de Deus. Quando a pessoa começa a se interessar pelas coisas do mundo, ela começa a desinteressar pelas coisas de Deus.
E aí então ela começa a se tornar uma terra seca, sem sentido. Ela sente ali um vazio, ela sente que lhe falta algo, ela sente sede, ela toma água, mas a água não sacia a sede dela, porque a sede é de Deus. A sede é de Deus. Muitos têm hoje em dia olhado mais para si mesmo do que para o próximo. Isso daí faz a nossa vida se tornar uma terra seca. Para quem você tem olhado nos dias de hoje? Quando eu começo a olhar para mim, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu almejo, eu começo a desprezar o meu próximo. Você tem que olhar para o teu próximo. Se você é uma terra inundada com a graça de Deus, você tem prazer em ajudar o próximo, você tem prazer em estender as mãos para aquele que está caído, você tem prazer em favorecer os necessitados. Mas quando a tua vida é uma terra seca, você não consegue gerar vida, você não consegue ajudar as pessoas. Você precisa urgentemente inundar o teu coração, amados, com a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos amar o nosso próximo assim como a ti mesmo. Você deve amar o teu próximo assim como você ama você mesmo, olhar para o teu próximo assim como você olha para você, desejar para o teu próximo aquilo que você deseja para você, fazer para o teu próximo aquilo que você gostaria que fizesse com você. Agora, quando você está seco, você pensa só em si, você olha só para você. A palavra de Deus, ela vem para abrir os nossos olhos. Imagine você quando está aquele ar todo empoeirado, o ar fica difícil de respirar, o olhar fica, os nossos olhos, fica ardendo por causa da poeira. E aí então vem aquela chuva e abaixa toda aquela poeira. O ar fica limpinho, fica respirável, fica gostoso, fica fresquinho. Amados, eu quero dizer para você que quando você deixa a palavra de Deus inundar a tua vida, o mesmo efeito causa em você, amados. A palavra de Deus, ela vem para limpar o teu coração. A palavra de Deus, ela vem para purificar a tua vida. A palavra de Deus, ela vem para saciar a tua sede. Ela vem para inundar você com a graça de Deus. Mas quando você despreza a palavra, você vai se tornando uma terra seca. Viva a palavra de Deus. Talvez você fale assim: mas eu ouço todas as pregações na igreja, eu ouço todas as pregações que o pastor prega, eu assisto na televisão. Mas a palavra de Deus não tem que estar no pastor, não tem que estar na televisão, tem que estar no teu coração. A palavra de Deus é dentro de você que ela vai causar o efeito da limpeza, da purificação. Dentro do coração do pastor, ela vai purificar, ela vai limpar o coração do pastor. Ela tem que estar dentro do teu coração para inundar, para saciar você. E aí então você consegue enxergar. A única coisa que faz você ver a glória de Deus, amados, é a palavra. Não é os louvores, não é a equipe do louvor, a santidade que há na equipe do louvor, não é nada disso. Não é os músicos que vai levar você a ver a glória de Deus, não é a oração do teu irmãozinho aí do teu lado, é a palavra. A palavra abre os teus olhos para que você veja a glória de Deus. Em uma certa ocasião,
Eliseu, ele estava dentro da sua casa, e aí chegou ali um moço de Eliseu, dizendo para ele assim: Senhor, olha, o exército dos sírios estão aí em volta da cidade. Eliseu saiu lá fora da tenda junto com o moço, olhou e fez uma oração: Senhor, abra os olhos deste moço para que ele veja aquilo que está em volta. Aí o moço de Eliseu ali começou a contemplar em cima dos montes um exército de carros e cavaleiros para batalhar contra o inimigo. É a palavra de Deus que vai abrir os teus olhos. Foi a palavra de Eliseu que abriu os olhos daquele moço para que ele pudesse ver a glória de Deus. É a palavra do Senhor quem vai abrir os teus olhos. É a palavra de Deus quem vai baixar toda a poeira da terra seca que está na tua vida e fazer você contemplar a glória de Deus. Uma terra seca, amados, ela é uma terra desacreditada por todos. Você ousaria lançar semente em uma terra seca? Igreja, você ousaria lançar semente em uma terra seca? Por quê? É uma terra desacreditada. A nossa vida, quando está seca, sem a palavra de Deus, ela é uma vida desacreditada. As pessoas não vão acreditar em você. E o interessante é que você perde a confiança, até mesmo dos teus familiares. Você se torna uma pessoa desacreditada. Ninguém acredita em você. Ninguém espera bons frutos de você. Que fruto você espera de uma terra seca? A única coisa que uma terra seca pode produzir é abrolhos e espinhos. É a única coisa que a terra seca produz. E a pessoa, quando ela vive uma terra seca dentro dela, o que ela vai produzir é abrolhos e espinhos. Ou seja, ela vai tormentar todo mundo que está em sua volta. Ela vai atormentar a todos que estão em sua volta. Atormenta pai, mãe, atormenta irmãos, familiares, parentes, porque é uma terra seca. Então a terra seca, amados, ela é uma terra desacreditada. Ninguém espera fruto dela. Talvez você já tenha perdido aí a confiança dos seus familiares. Talvez teu pai, tua mãe já não confia mais em você. Talvez teu marido já não confia mais em você, tua esposa já não tem mais aquela confiança em você, porque em certos momentos você deixou a palavra, deixou as coisas de Deus e começou a focar algo que não está no propósito do Senhor para a tua vida. Ninguém acredita mais em você, que você possa ser alguém na vida. Mas eu quero dizer para você que se você entrar na chuva de Deus nessa noite, você pode ter certeza que as coisas vão mudar. Tem pessoas, amados, que já perderam ministérios, porque a vida delas se tornou uma sequidão. Pessoas que já perderam a promessa de Deus, porque a vida delas se tornou uma sequidão, se tornou sem a vida de Deus. A terra seca, amados, ela é falta de umidade. O que seria a umidade em nossa vida? O que seria a umidade? O que eu aprendo com isso? A umidade que vem para molhar a tua vida é a humildade.
é você ser humilde com as pessoas, é você ser manso. A umidade que molha a terra é você amar o teu próximo, é você se inundar do amor de Deus para a tua vida. Tem pessoas hoje em dia que, mesmo sendo intitulada cristã, mas ela vive uma arrogância no coração, ela vive um egoísmo na sua vida, uma dura cerviz. A umidade que faz inundar a sua vida, amados, é você amar o teu próximo. E olha que uma terra seca, ela se torna ali um ambiente insuportável. O ar fica difícil de respirar. E muitas pessoas, muitos crentes, têm se tornado dessa maneira, pessoas insuportáveis para os outros. A arrogância, o orgulho, o egoísmo tem deixado a pessoa ser ali alguém insuportável. E a terra seca, ela transmite doença também. E que doença possa ser na nossa vida espiritual, amados. A raiva, o ódio, o mau humor, o desânimo, tudo isso daí são enfermidades na alma da pessoa e são contagiosas. A pessoa que tem ira no seu coração, ela consegue irar outra pessoa. Aquele que é mal-humorado consegue deixar também outra pessoa mal-humorada. A pessoa, quando está desanimada com as coisas de Deus, ela consegue também desanimar outras pessoas, porque são doenças da alma que são contagiosas, e isso daí é causado pela sequidão na vida das pessoas. Uma pessoa doente, ela não tem disposição para nada. Sabe aquele dia que você está assim, resfriado, teu corpo só quer cama, você vai trabalhar, mas você vai amarrado, você vai forçado, porque o teu corpo quer só ficar deitado. Assim também é a pessoa quando ela está doente da alma. Ela vem para a igreja, mas ela já não vem mais com aquela alegria, aquela empolgação. Ela vem para a igreja como se fosse uma obrigação. Ela vem forçado, ela adora a Deus, ela bate palma, ela canta, porque alguém aqui da equipe do louvor manda aplaudir, manda você dizer amém. Aí então você fala, mas se ninguém fizer isso, você se cala, porque a alma está doente, está desanimada. Agora, quando você está com a saúde espiritual perfeita, você quer cantar louvor, você quer fazer como Davi: a minha alma tem sede de ti, Senhor, eu te almejo como a terra seca, árida, exausta, almeja por água. Agora, quando a pessoa está enferma, está doente, ela não quer louvar, ela não quer glorificar a Deus. Agora, amados, o que é a solução para esse problema? O que nós devemos fazer para inundar a nossa vida, sair dessa sequidão, sair dessa terra seca a qual muitas vezes vivemos? Eu quero levar você a olhar dentro de um texto, e nesse texto nós vamos encontrar aqui algumas dicas para inundar a tua vida. E eu quero profetizar na tua vida nessa noite, que você vai sair daqui uma terra inundada da graça de Deus. Você vai sair daqui nessa noite uma terra renovada. Você vai sair daqui nessa noite uma terra preparada para a boa semente, a qual cair no teu coração, ela vai germinar, ela vai dar fruto, e você será abençoado
abençoado, mas você tem que seguir a dica. Você tem que seguir essa dica que eu vou passar para você. Talvez essas colocações que eu fiz aqui bateu de frente com você e você está pensando assim: olha, é assim que eu me sinto, é assim que eu sou. Deus quer nessa noite inundar a tua vida, para que você desfrute da bênção de Deus para você. Mas o que eu tenho que fazer? Qual é a saída? Qual é a solução? O que eu vou fazer? Como eu vou receber a chuva de Deus na minha vida? Como eu vou receber a graça de Deus? Como eu vou receber a promessa de Deus? Abra sua Bíblia lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 18. 1 Reis, capítulo 18. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, ó Espírito Santo de Deus. Aleluia. Acharam? A primeira coisa que você tem que fazer, amados, Elias, quando ele chegou diante de Acabe e disse assim: olha, Acabe, não vai haver chuva sobre a terra, segundo as minhas palavras. Ele cometeu uma falha. Ele agiu ali, às vezes, pela emoção. Porque o próprio Deus, depois que Elias falou isso daí para Acabe, o próprio Deus mandou ele fugir. Olha, Elias, foge, corre, esconde, e eu vou cuidar de você. E aí então ficou um problema no ar, ficou um problema naquela situação, naquele povo. E para haver conserto, para haver ali uma mudança, amados, a primeira coisa que teve que acontecer, Elias teve que reconhecer do seu erro. Elias teve que reconhecer que ele não deveria ter falado do jeito que ele falou e procurar consertar a situação. Se você quer entrar debaixo da chuva de Deus nesta noite, se você quer sair daqui inundado com a presença de Deus, com a graça de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer o teu erro, reconhecer a tua falha, reconhecer que você é às vezes o problema lá dentro da tua casa, reconhecer que às vezes você é o causador da infelicidade na tua família, reconhecer que você está sem a vida de Deus em você. Elias, ele reconheceu isso. Versículo de número 41 do capítulo 18. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Primeiro, Elias teve que reconhecer: olha, eu errei, eu vou ter que consertar a situação. E ali ele chegou diante de Acabe e disse: olha, você está infeliz, você não está comendo, você não está bebendo, então coma e beba, porque eu reconheço o meu erro. Amados, a melhor coisa que você faz para a graça de Deus, para a bênção de Deus estar sobre você, é você reconhecer o teu erro. Se você não começar por aí, as coisas não vão mudar. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, não sei como que está a tua vida. Eu só estou falando aqui, passando para você aquilo que o Espírito Santo de Deus está mandando, aquilo que o Espírito de Deus está falando. Reconheça que você é o maior problema dentro da tua casa. Não fique olhando para o teu marido: ah, meu marido é assim, meu marido é desse jeito, meu filho é assim, ah, meus pais é assim. Não, olha para você, o jeito que você é. O teu marido, tua esposa, teus pais, talvez é uma bênção, mas olha para você, como que você está, como você é. Reconheça
a tua culpa. Elias reconheceu que ele era o culpado. A segunda coisa que você tem que fazer: ouvir o barulho de chuva. Pela fé, Elias ouviu a chuva caindo, amados. Ele disse para Acabe: já ouço ruído de abundante chuva. Amados, a tua terra só vai ser inundada com a graça de Deus no momento em que você usar a tua fé e começar a ouvir o barulho da promessa de Deus acontecendo em você, começar a ouvir o barulho da palavra de Deus na tua vida. Você só vai ser inundado com a graça de Deus a partir do momento em que você começar a ouvir o barulho da chuva. E a chuva de Deus é a palavra dele, que está caindo sobre este lugar nesta noite para inundar a tua vida, que está jorrando sobre este lugar para saciar a tua sede. O barulho da chuva de Deus nesta noite é a palavra dele para o teu coração. Ouça a palavra do Senhor. Jesus Cristo, quando ele dá a revelação a João para escrever a carta às 7 igrejas da Ásia, todo o final das cartas, Jesus manda João escrever: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você, igreja do Senhor, ouça o barulho de chuva para a tua vida, ouça a palavra de Deus para o teu coração nesta noite, e seja inundado com a glória do Senhor. Aleluias. Terceira coisa que você tem que fazer, amados: subir ao monte. Se você não subir o monte, você não vai ver a chuva cair sobre a tua vida. Elias, ele chamou ali o rapaz dele, o moço dele: olha, vamos lá para o Monte Carmelo. Eu falei para Acabe que vai chover, eu falei para Acabe que já ouvia barulho de chuva, mas o céu estava limpinho, não tinha uma nuvem no céu. Se você não usar a tua fé, amados, você não vai ver a chuva de Deus na tua vida, não. E Elias então subiu ao Monte Carmelo. E por que Elias foi ao Monte Carmelo? Segundo as tradições, Carmelo significa jardim de Deus. Nós já louvamos aqui nessa noite que você é uma flor, você é o canteiro de Deus. E Deus vai regar você, Deus vai inundar. O jardineiro está passando aqui nessa noite, está molhando você. A terra seca que estava sobre a tua vida está sendo inundada. Deixa Jesus encher a tua vida, deixa Jesus inundar você, deixa Jesus regar a sua vida nessa noite. Elias subiu ao Monte Carmelo, ao jardim de Deus, porque lá no jardim de Deus ele tinha uma visão ampla da situação. Era um monte, era um lugar alto, ele tinha visão de longo alcance. Amados, para você receber a chuva de Deus na tua vida, você tem que ter uma visão de longo alcance também. Você tem que estar no jardim de Deus, você tem que estar no monte do Senhor. E sabe onde é esse lugar? É isso mesmo, aqui. A igreja é o Monte Carmelo de Deus na tua vida. É na igreja que você tem visão ampla das coisas, é na igreja que Deus revela, é na igreja que Deus fala com você, é na igreja que Deus inunda a tua vida. Elias subiu ao monte. Se você quer ver a chuva de Deus na tua vida, o lugar de você ser inundado com a graça de Deus é aqui aonde você está, é na igreja, é na presença do Senhor. Por mais seca que esteja a tua vida, mas esteja no monte de Deus, esteja na presença do Senhor. Aleluias. Quarta colocação para você entrar debaixo da chuva de Deus:
Aleluia. Verso de número 42. Subiu Acabe a comer e beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. A quarta coisa que você tem que fazer, amados, se você quer ser inundado com a graça de Deus, é você pôr o teu joelho no chão, é você colocar o teu rosto no pó, é você se humilhar diante de Deus, e Deus irá então ter misericórdia de você e saciar a tua sede, inundar a tua vida, remover toda a sequidão que há em você. Elias chegou ali, dobrou o joelho dele em cima daquele monte e colocou o seu rosto em terra e começou a orar, começou a clamar a Deus, começou a pedir chuva para Deus. Amados, você pedir para Deus não é de qualquer modo, você tem uma posição para estar, para pedir as coisas para Deus, é o teu joelho no chão, é o teu rosto no pó, é você se humilhar, é você clamar, é você invocar o nome do Senhor, e Ele então ouvirá a tua oração. Elias começou a orar, começou a clamar, e ali então ele falou para o moço: olha, vê se está acontecendo alguma coisa. Olha o verso 43, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. Amados, se você quer chuva de Deus na tua vida, você tem que perseverar na tua oração. Você tem que ser perseverante no teu clamor. Você não pode desistir de orar nunca. Se você quer ver a tua família abençoada, nunca desista de orar pela tua família. Se você quer ver o teu relacionamento conjugal transformado, nunca desista de orar pelo teu relacionamento. Nunca desista de orar pelo teu cônjuge. Se você quer que as portas de emprego se abram para você, nunca desista de orar, nunca pare, nunca cesse de orar, mas seja perseverante. Elias foi perseverante naquela oração, no clamor dele para com Deus, até que pela 7ª vez, verso 44, a 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o carro e desce, para que a chuva não te detenha. Aleluias. Ô igreja, isso daqui é a palavra de Deus para você nessa noite. Deus está preparando você, Deus está te alertando, Deus está trazendo a palavra dele para o teu coração. Deus vai mandar chuva sobre a tua vida, por mais pequeno que seja a visão tua, Deus está nessa noite fazendo dessa pequena visão se tornar em chuva abundante para você. Talvez você veio para este culto desacreditado, talvez você veio para este culto sem esperança, sem sonhos no teu coração, mas nesta noite Deus vai inundar a tua vida, Deus vai regar a terra da tua vida, e a boa semente que está lançada irá germinar, os sonhos irão acontecer, a esperança irá brotar e você será feliz. Aleluias. Oh Espírito Santo, aleluias. Oh, aleluias. Dentro em pouco, verso 45. Dentro em pouco, o céu se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Dentro em pouco, amados, caso de poucos minutos, o céu se enegreceu, vieram os ventos e a chuva de Deus desceu sobre aquela terra. Aleluia. Assim também Deus vai fazer na tua vida nessa noite. Dentro de pouco minuto a tua vida será transformada. Dentro de segundos Deus irá despejar sobre você abundante chuva de bênção, e você sairá deste lugar inundado com a graça de Deus, inundado com a bênção do Senhor.
Aleluias. Eu quero convidar a equipe do louvor para estar aqui à frente, em nome de Jesus. Bem rapidinho. Eu quero que você prepare o teu coração para a abundante chuva de Deus na tua vida nessa noite. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Prepare o teu coração para a abundante chuva de Deus sobre a tua vida. Aleluias. Nós vamos louvar novamente esse louvor. Talvez a tua vida esteja nesse deserto, essa sequidão, e você não sabe o que fazer. Eu quero que você feche os seus olhos neste momento. Feche os seus olhos, fale com Deus. Elias dobrou ali o joelho dele no Monte Carmelo, colocou ali o seu rosto em terra e começou a clamar ao Senhor, começou a buscar a presença de Deus. Aleluia. Faça o mesmo você nessa noite. Deixa a água de Deus inundar a tua vida. Aleluia. Oh, aleluia. Você que tem sentido a tua vida seca, sem sentido, sem esperança, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Mas venha crendo, venha com fé no teu coração, venha para receber a chuva de Deus na tua vida. Você que quer ter a tua vida inundada, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Deixa a chuva de Deus inundar você. Se tornou um deserto, e até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre os céus, Senhor, e deixa a chuva descer. Abre os céus, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Alguém, por favor, me ajude, me ajude. A terra seca está